pessoal, aqui é a professora Bruna Chiles. Nós iremos ter agora a parte 2 da nossa gramática normativa. E antes de iniciarmos, eu irei fazer uma breve retomada de tudo que nós vimos ali na aula 13. Vem comigo. Nós falamos na aula 13 sobre letras e fonemas, que é super tranquilo. Letras é o sinal gráfico da escrita e o fonema é o som da fala. Eu trouxe aqui alguns exemplos para que vocês possam relembrar. Gato tem 4 letras, 4 fonemas, todas as letras são pronunciadas. Pássaro tem 7 letras, 6 fonemas, porque o SS vai ter apenas um único som. Táxi, aqui eu tenho um dífono. O que é o dífono? Quando eu tenho uma letra que ela vai ter 2 sons. Então, táxi tem 4 letras, 5 fonemas, porque o X vai ter o som de KS. Nascimento, nós temos 10 letras e apenas 8 fonemas, porque tanto o S como o EN vai ter apenas um único som. Depois nós falamos sobre a classificação das palavras, né? A divisão aí em sílabas. Uma sílaba é monossílaba, 2 sílabas dissílaba, 3 sílabas trissílabas e 4 ou mais sílabas nós temos aí a polissílabas, tá ok? Nós também falamos sobre os encontros vocálicos, lembrando que nós temos as vogais A, E e O e as semivogais I e U. Os encontros vocálicos podem ser divididos em ditongo, que no caso nós temos aí a semivogal e a vogal, que nós temos um ditongo que crescente, ou nós temos a vogal e a semivogal, que é um ditongo decrescente. Nós também temos o tritongo, que é formado pela semivogal, vogal e semivogal nessa ordem. E nós temos o hiato, que é uma vogal, mas eles são separados ali, né, na sílaba. Nós temos os dígrafos, que são a presença de 2 letras que vão constituir apenas um som. O dígrafo é dividido em dígrafos vocálicos e dígrafos consonantais. Os dígrafos vocálicos são esses que são o A, o E, o O e o U, seguidos de M e N, tá? E nós temos os dígrafos consonantais, que é o CH, RR, SS, QU, GU, né? LH e assim vai. Nós temos os encontros consonantais, que são o quê? 2 consoantes e o mesmo vocábulo. Bloco, globo, pneu e assim vai. Professora, qual que é a diferença de dígrafo e encontro consonantal? O dígrafo, pessoal, são 2 letras que vão ter apenas um som. Encontro e encontro consonantal são 2 consoantes e nós vamos ter o som das 2 consoantes, tranquilo? Então, agora nós iniciaremos a parte 2 da nossa gramática normativa. Nós vamos falar hoje sobre acentuação. Primeira coisa que eu quero que vocês saibam, que nós temos aí os sinais diacríticos, também chamados notações léxicas. Eles servem para indicar, dentre outros aspectos, a pronúncia correta das palavras. Nós temos o acento agudo, o acento circunflexo e o acento grave. Pessoal, apenas esses 3 são chamados de acentos gráficos. Os outros são chamados de apenas sinais, tranquilo? O acento agudo, ele vai ter o timbre aberto, o circunflexo, o timbre fechado, e o grave nós vamos usar ali no fenômeno da crase. Então, vamos agora aprender os demais sinais. O tio, ele marca a nasalização, por isso que ele não é considerado acento, tá? Nós temos o cedilha aí, que indica o C, que vai ter o som de SS. Nós temos o apóstrofo, que é a supressão de uma vogal. Nós temos o trema, né, que foi praticamente retirado aí em várias palavras e agora usamos só em palavras estrangeiras. E nós temos o hífen, que é a marca, a união de vocábulos aí, é utilizado na separação silábica, é utilizado na ênfase, na mesóclise. Então, vai ser muito legal nós aprendermos isso aí. Muitas questões de concurso, elas são criadas em cima desse conteúdo aqui de acento. Por quê? Dependendo do acento ou não, a classe aí gramatical das palavras podem mudar. Vamos perceber isso aqui em relação a essa questão. Olha aqui. A ausência do acento gráfico pode modificar a classe gramatical de uma palavra. Em qual das alternativas é uma palavra que, se não for acentuada, deixa de ser um substantivo e passa a ser um verbo? Vamos observar? Ó, aqui nós temos inocência, ignorância e frequência. Vamos tirar os acentos, ficaria inocencia, ignorancia e frequencia. Nós não temos esses verbos, né? A letra B, carencia, fragrancia e policia. Aqui nós temos o nosso gabarito, eles são verbos, tá? Então, aqui o nosso gabarito, letra B. E a de baixo, comicio, fascinio, descencia. Não. Palacio, dominio, cencia. Também não. Então, aqui nós temos o nosso gabarito, que é a letra B. Deu para perceber que as palavras, ou seja, com acento, elas podem ter uma mudança de classe gramatical. Vamos ver mais exemplos? Olha aqui, nós temos secretária e temos secretaria. Nós temos médico e medico, que já é um verbo, tá vendo? Nós temos a fábrica ali, né, que é onde as pessoas trabalham, e também temos o verbo fabricar ou fabrica. Nós temos aqui o amém, e também nós temos o verbo amem. Tá vendo a diferenciação quando tem acentuação e quando não tem? E aí, a partir disso, nós entramos agora na acentuação, que são bastante cobrados aí nas provas, ok? Nós temos aí as oxítonas. O que você precisa lembrar das oxítonas?
que as oxítonas elas vão ser acentuadas aí na última sílaba, tá? Não se esqueçam. E as regrinhas são simples, são apenas 5 regrinhas. Vocês vão lembrar que são acentuados o A, o E e o O, ou seja, as vogais, seguido ou não de S, tá? O EN e o ENS. São só apenas 5 regrinhas. Tranquilo, pessoal? E aí, eu vou trazer aqui para vocês o ditongos abertos. O que seria os ditongos abertos? Porque na nova ortografia, os ditongos abertos, eles caíram um acento nas paroxítonas e não nas oxítonas. Então, como que a banca vai cobrar isso aí? Ela vai trazer para vocês ditongos abertos nas oxítonas e vão falar que o acento caiu. Então, não caíram, tá, pessoal? O herói continua acentuado. O que não continua acentuado, por exemplo, é a palavrinha heróico, que é uma paroxítona. Então, os ditongos abertos, ei, el, oi, oi, caiu apenas nas paroxítonas e não nas oxítonas, tranquilo? Então, lembrando que as regrinhas das oxítonas são as vogais, A, E, O, seguido ou não de S, o EN e o ENS, tranquilo? E aí, nós vamos para a proparoxítona. As proparoxítonas são mais tranquilas porque todas são acentuadas. Elas vão ser acentuadas na antepenúltima sílaba. Essa é a regra. O que vocês precisam saber das proparoxítonas? São as acidentais ou eventuais, que daqui a pouco eu vou falar para vocês. As paroxítonas, professora, eu vou ter que gravar todas essas regrinhas? Não, pessoal. O que eu indico para vocês? Todas as paroxítonas vão ser acentuadas quando terminar em R, em I, tá? Terminada em U, porque são as vogais que sobrou, em N, em L, X, PS, AN, EI, Lembrando que o EI aí, pessoal, não é EI, é EI, tá? Uns, ON e o ditongo crescente ou decrescente, tá ok? Essas vão ser as regrinhas das paroxítonas. Mas aí, o que você tem que lembrar, pessoal? Você tem que lembrar que todas as paroxítonas são acentuadas tirando as regras das oxítonas, que são o A, E, O, seguido ou não de S, o EN e o ENS. Ou seja, se não for as oxítonas, então elas vão ser paroxítonas e vão ser acentuadas por ter essas terminações aqui, tá ok? E a proparoxítona acidental ou eventual, que tem caído aí bastante aí nos concursos também, são o quê? São paroxítonas terminadas de tom crescente. Nesses casos, elas é possível entender aí como uma paroxítona aí, proparoxítona eventual. Ou seja, elas são aceitas outra separação silábica. Ainda há muita confusão e ainda há muita discussão sobre esse tema. Alguns gramáticos aceitam e outros ainda não aceitam. Vou dar um exemplo para vocês. Divisão silábica. Ó, Patrícia, secretária, história e inventário. Então, aqui estaremos diante das palavras cuja sílaba tônica é a penúltima, então, portanto, elas são paroxítonas aí e são terminadas em ditongo. Acontece que há também a possibilidade de se pensar na divisão silábica com a separação das vogais finais. Ó, Patrícia, secretaria, história, inventário. Nesse caso, a sílaba tônica das palavras é a antepenúltima e as palavras são, portanto, proparoxítonas, chamadas também especificamente de proparoxítonas eventuais. Então, por que eu estou trazendo isso? Vamos supor que a banca coloca história lá para vocês. E aí ela pede se ela é uma oxítona, um monossílabo, um hiato e um proparoxítono. E aí, o que acontece? Aí você vai olhar, nossa, mas isso aqui é uma paroxítona, é uma paroxítona. E aí, se caso não tiver a opção da oxítona, você vai marcar a proparoxítona. Mas, na maioria das vezes, a banca não faz o peguinha de trazer só a proparoxítona. Ela coloca lá a proparoxítona eventual ou proparoxítona acidental. Tranquilo? Então, lembra que tem essas possibilidades, como nós temos ali o término com ditongo. E aí, nós vamos falar os monossílabos tônicos, que é muito importante, porque eles têm a mesma regrinha das oxítonas e as bancas gostam de cobrar os monossílabos para confundir com os oxítonos, ok? Lembrando, pessoal, que os monossílabos vão se diferenciar das oxítonas por terem apenas uma sílaba. E eles vão ser acentuados com A, E, O, seguidos ou não de S. O hiato, pessoal, nós temos aí o I e o U, seguido ou não de S. Lembrando que nós temos algumas regras para os hiatos. Vamos ouvir? Ó, não acentua os hiatos seguidos de NH. Então, todas as palavrinhas com NH, se forem hiatos, elas não vão ser acentuadas. Exemplo, rainha, Bahia, campainha. Nas palavras paroxítonas, o I e o U não recebem acento depois do ditongo. Então, ó, feiura, bocaiúva,
Aí nós temos aqui, ou seja, as paroxítonas, que elas vão ser hiatos, mas elas não vão ser acentuadas, porque tem o I e o U depois do ditongo. Nas palavras oxítonas, o I e o U são acentuados normalmente, tá? Depois do ditongo, o exemplo aí, o piauí. As regras do hiato, pessoal, são aplicadas para palavras oxítonas e paroxítonas. Então, nós não vamos ter palavras proparoxítonas que são hiato. Não se acentua mais com acento circunflexo a primeira vogal do hiato o, em. Exemplo, enjoo, voou, deem, creem. Por quê? Muitas vezes a banca vai trazer essas palavras para vocês e vão falar que caiu os acentos porque é a regra lá do acento diferencial. E não é verdade, pessoal. Aqui nós temos a regra do hiato, que foi o quê? De acordo com a regra do novo acordo, esses acentos aí caíram, né? Nas primeiras aí vogais, que são o ou o EM, tranquilo? E aí, nós temos os acentos diferenciais, que são bastante cobrados aí. Gente, o acento diferencial nunca foi somente para diferenciar singular e plural. Na verdade, o acento diferencial, ele é utilizado para fazer uma distinção aí de classe gramatical, ajudar na pronúncia e também fazer uma separação aí, uma significação entre as palavras. Então, nós não vamos utilizar mais o acento que diferenciava os pares. Por exemplo, para do verbo com a preposição, pelo do verbo e preposição, pelo substantivo e preposição, e a pera aí do substantivo e da preposição. Professor, então como que eu vou saber a classe gramatical? Vai saber de acordo com o contexto. Olha aqui, ó. Ele para assistir a novela. Então, se nós vermos, ó, ele para. Se ele para, é um verbo. Para uma preposição, assistir a novela. Então, nós vamos classificar a classe gramatical agora, não é pelo acento, e sim pelo contexto da frase. Nós temos também alguns acentos diferenciais que permaneceram. O pôde permaneceu no pretérito, para indicar o pretérito, e aí ele diferencia do pode, que está no presente do indicativo. Por, a preposição, e o por, o verbo. Então, o por, o verbo, ele vai estar acentuado. Nós temos o tem e o vem, que tem a separação aí, né, pelo acento circunflexo para diferenciar a terceira pessoa do singular e do plural. Lembrando que nós temos o mantém, o intervém e palavras, né, que vão derivar aí do verbo ter e vir, que eles vão ser acentuados com acento agudo no singular e vão ser acentuados com acento circunflexo no plural. E aqui nós temos exemplo, ó, ele mantém sua palavra. Então, ele está no singular, mantém, o verbo vai estar com acento agudo. Eles está no plural, então o nosso verbo mantém, aí no caso, né, a palavra mantém vai estar com acento circunflexo, marcando aí o plural, tranquilo? E aí, eu trouxe aqui, né, para vocês, a questão 1, para que a gente possa treinar um pouquinho. Vamos lá? Ó, educadores e educadoras têm um papel fundamental ao garantir que seus alunos e alunas compreendam os cuidados que devem tomar para se proteger e proteger os outros contra a Covid-19. Então, aqui, assinale a alternativa em que o termo destacado está acentuado pela mesma regra gramatical da palavra destacada no trecho acima. Então, a maioria das bancas vão trazer as questões de acento diferencial dessa forma. O tem. Qual que é a regra que está aqui em cima? O tem aqui, pessoal, ele foi acentuado porque eu tenho mais de um sujeito, então está no plural. Ó, educadores e educadores. Então, a minha regra aqui é do acento diferencial para separar aí o simples, né? No caso aqui, o singular do plural. Então, eu tenho que achar essa mesma regra aqui nas opções. Vamos lá? Letra A. Os alunos vêm rapidamente lavar as mãos. Então, olha, o vem aqui, ele está acentuado com acento circunflexo, marcando aí o plural. Então, nós já temos o nosso gabarito. Espero que dê tudo certo, o verbo dê, não tem nada a ver. É na infância, a palavra infância, ela é acentuada porque, no caso aqui, ela é o quê? Uma paroxítona terminada em ditongo. A linha da contaminação tênue também é a mesma coisa, e ânsia também é a mesma coisa, que são paroxítonos terminados em ditongo. Então, aqui o nosso gabarito, letra A. A questão 2. Assinale a alternativa que justifica, respectivamente, de forma correta, a acentuação das seguintes palavras: comitê, sustentável e país. Então, ele quer saber por que elas são acentuadas. Comitê, pessoal, é acentuado porque ela é uma oxítona terminada em E. Sustentável é acentuado porque é uma paroxítona terminada em L. E países é a regra do hiato, tá ok? Por isso que é acentuada. Então, aqui nós temos uma oxítona, uma paroxítona e um hiato. Então, o nosso gabarito, letra E. Vamos para a questão 3?
Considerando as regras de acentuação, assinale a alternativa que apresenta respectivamente uma palavra oxítono e a outra proparoxítono. Então, vamos lá? Além céu, aqui nós temos aqui, né? Não são, o céu não é proparoxítono, nós sabemos que o céu aí é monossílabo, então já descartamos. Ícones e também ícones, nós não temos uma oxítona. Vamos ver a C. Café. Café nós temos uma oxítona terminada em E. E republicar. Então, ó, república, vocês podem ver que a acentuação está na antepenúltima. Professora, eu não sei identificar penúltima, última e antepenúltima. Vocês vão começar pela última sílaba, tá? Então, aqui eu tenho a última. O bli, aqui eu tenho a penúltima. Então, aqui, ó, eu tenho a última, penúltima e antepenúltima. E todas as antepenúltimas, pela regra da proparoxítona, são acentuadas. Então, aqui nós temos o nosso gabarito, letra C. Tá ok? Vamos ver se tem mais alguma questão. Ainda tem mais uma, no caso, essa aqui seria a questão 4, né? Assinale a alternativa em que as palavras, respectivamente, são acentuadas seguindo a mesma regra de robô e alienígena. Então, o que eles querem aqui? Eles querem uma oxítona, tá? E eles querem uma proparoxítona. Por quê? Aqui nós temos a mesma regrinha ali, né? Da anterior. A antepenúltima, né? Ela está acentuada. Então, olha aqui, ó. Última, penúltima e antepenúltima. Então, vamos lá? Sair da regra do hiato. Refém, nós temos o quê? Uma oxítona terminada em N, né? Em IN. E oxítona, nós temos aqui uma proparoxítona. Então, aqui nosso gabarito já é a letra B, mas vamos confirmar? Ó, compor, nós temos uma oxítona terminada em O, então pode ser essa, tá? Porque às vezes essa aqui, ela é uma oxítona, mas ela é terminada em N. Vamos ver se a banca cobrou dessa forma, da mesma forma que tá lá em cima. E egoísta, nós temos o quê? Uma paroxítona, então não é. Órgão, nós temos aqui oxítona. Cérebro, nós temos uma paroxítona, tá? Opa, órgão, nós temos uma paroxítona, né? Falei certo. E cérebro, uma proparoxítona. Nó, uma monossílaba, e rápido, uma proparoxítona. Então, aqui o nosso gabarito, realmente, pessoal, é a letra B.